Olha só, a gente vai mergulhar numa história que parece loucura, mas que faz todo o sentido. Vamos conectar uns pontos que, à primeira vista, não tem nada a ver um com o outro. Uma história da Bíblia, descobertas arqueológicas incríveis e um clássico do rock brasileiro dos anos 80. Pois é, a gente vai desvendar um mistério que atravessa milênios, mostrando como esses três universos, o da fé, o da história e o da música, se encontram de uma forma que pouca gente poderia imaginar. Então, olha que doido. De um lado, a gente tem um antigo e, vamos dizer, enigmático livro de Daniel. Do outro, um marco absoluto do nosso rock, o álbum 2, de 1986, da Legião Urbana. E a ponte entre eles? É justamente a primeira faixa do disco, com o nome Daniel na Cova dos Leões. Beleza, mas para entender essa conexão toda, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o mundo do próprio Daniel. Imagina só, a gente está no século 6 a.C. É uma época bem tensa, em que o Império Babilônico, que era uma superpotência, conquistou o reino de Judá. E o que eles fizeram? Levaram os melhores e mais brilhantes jovens, como Daniel, para um exílio forçado na Babilônia. E é aqui, gente, que a coisa começa a ficar interessante, que a história ganha um ar de mistério. Porque o livro de Daniel, cheio de profecias super detalhadas e relatos históricos, virou o centro de uma briga acadêmica que durou séculos. A grande questão era, ele estava mesmo prevendo o futuro ou só recontando o passado de um jeito diferente? Pois é, e essa briga toda nos leva direto para o coração do problema. Um verdadeiro quebra-cabeça histórico com duas teorias batendo de frente. Por muito tempo, a maioria dos estudiosos modernos bateu o martelo. Era impossível que essas profecias fossem reais. Para eles, previsões tão exatas sobre a ascensão e a queda de impérios só podiam ter sido escritas depois que tudo já tinha acontecido. Era a única explicação lógica. Então a gente fica com essa pergunta no ar. Daniel era um profeta de verdade ou o livro dele era, sei lá, uma ficção histórica muito bem escrita? A resposta, e essa é a parte mais maluca, estava literalmente debaixo da terra. Ok, então vamos para as provas. A arqueologia entra em cena, tipo um detetive mesmo, e começa a cavar. E o que ela encontra vira esse debate de cabeça para baixo. Então, a primeira peça desse quebra-cabeça é um rei fantasma. É isso mesmo. O livro de Daniel fala de um tal de Belsazar, o último rei da Babilônia. Só que, por séculos, ninguém achava o nome dele em lugar nenhum fora da Bíblia. Para quem duvidava, era um prato cheio, né? A prova de que o livro era pura invenção. Isso, até 1854, quando acharam o tal do cilindro de Nabonido. E essa pecinha de argila, gente, mudou tudo. Ela confirmou que Belsazar existiu, sim. Só que ele não era o rei principal. Ele era tipo um vice-rei, um corregente com o pai dele, o Nabonido. E aí, uma coisa que parecia um erro no livro, de repente faz todo sentido. Porque ele ofereceu a Daniel o cargo de terceiro governante do reino. Ué, porque ele mesmo era só o segundo. Genial, né? Beleza, um rei resolvido. Mas tinha uma outra questão que não batia. A história do conquistador, Ciro Grande. A Bíblia diz que ele foi super generoso e libertou os judeus para voltarem para casa. Isso era totalmente fora do padrão da época, que era de pura brutalidade na guerra. Só que aí, em 1879, acham o cilindro de Ciro. E o que está escrito lá? Exatamente isso. Uma política de tolerância, onde Ciro permitia que todos os povos capturados voltassem para suas terras e reconstruíssem seus templos. Ponto para Daniel de novo. Ok. Reis e decretos. Tudo bem. Mas e as profecias? Aquelas previsões super detalhadas? Bom, a pista mais forte de todas veio com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Pensa só o seguinte, as cópias mais antigas do livro de Daniel que acharam lá são do século II a.C. Isso deixa um espaço de tempo de menos de 50 anos entre a data que os críticos achavam que o livro foi escrito e essas cópias já existindo. Cara, menos de 50 anos é um tempo muito, mas muito curto para um texto ser escrito, virar famoso, ser copiado, distribuído por uma nação inteira e ainda por cima ser considerado sagrado. A conta simplesmente não fecha. Então, com sua base histórica ficando cada vez mais sólida, a história de Daniel transcende, deixa de ser só um registro do passado. Aqueles temas, sabe, de integridade, de fé contra a opressão, eles ganham uma força absurda que ecoa pelo tempo até explodir num lugar que ninguém esperava, no rock brasileiro. Estamos em 1986. O Brasil está saindo de uma ditadura militar. Uma geração inteira está tentando encontrar sua voz. E aí, a Legião Urbana lança o 2, um álbum que marcou época. E qual é a primeira música do disco? Daniel na Cova dos Leões. O
O Renato Russo, com toda a sua genialidade, pegou essa história milenar e a transformou numa metáfora poderosa para a luta daquela geração. Aquela energia da música, a voz do Renato, aquela angústia, tudo aquilo era a tradução da luta atemporal de ser quem se é, de manter as próprias convicções contra um sistema que tenta esmagar. Era a mesma luta do Daniel, lá na Babilônia, 2.600 anos antes, mas que agora estava tocando no rádio e nas garagens de todo o Brasil. E aí, no final dessa viagem toda pela Bíblia, pela arqueologia e pelo rock and roll, o que fica? Primeiro, a lição de que a história não é uma coisa estática, fechada. Aquilo que a gente hoje acha que é só mito, amanhã uma pá de um arqueólogo pode desenterrar e provar que era real. A verdade sobre o passado é muito mais cheia de surpresas do que a gente pensa. E talvez o mais importante de tudo, o poder absurdo que uma boa história tem. Uma narrativa sobre coragem lá na Babilônia antiga, que foi sendo validada por pedacinhos de argila, consegue cruzar milênios para virar um hino do rock que deu voz à juventude de um país que nem existia naquela época. É sensacional. Isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha, né? Quantas outras histórias que a gente hoje bota na caixinha de lenda estão só esperando uma descoberta para mudar tudo o que a gente sabe. E qual vai ser a próxima grande música, o próximo grande filme, inspirado por um segredo que ainda está enterrado em algum lugar do passado?